alimento a essa conversa e vou chamar também a nossa vinhetinha de Copa do Mundo, porque isso é sim sobre política, mas é também sobre Copa do Mundo. Muito bom dia, Robson Morelli, nosso correspondente nos Estados Unidos. Hoje, Morelli, a gente abre contigo para falar de política, mas também Copa do Mundo, né? Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, professor Medina. Bom dia a todos. Morelli, tem uma questão que está chamando muita atenção. Várias surgiram, né? Principalmente a participação lá atrás do Irã nos Estados Unidos na Copa do Mundo. Irã já passou, a gente falou bastante sobre isso aqui, a gente pode até voltar num outro momento. Outra questão muito importante é a ICE, né? Como o ICE é operar, a gente já deu isso também, de que eles dobraram as detenções durante a Copa do Mundo, com uma circulação gigantesca de imigrantes por lá, turistas, nesse momento agora de Copa do Mundo. E a partir da semana passada começa um outro assunto muito importante, que é da interferência assumida, confessa, né, do presidente Donald Trump, ligando para a FIFA e pedindo a retirada do cartão vermelho de um jogador muito importante da seleção americana, que ontem foi eliminada pela Bélgica num vareio, né, Morelli? É exatamente isso que aconteceu aqui na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Fazia tempo que a gente não via algo do tipo, um chefe de Estado, um presidente de um país sede ligar para o comitê principal da FIFA, ligar para o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, e pedir para que um jogador suspenso fosse colocado em campo. Isso é uma influência, isso é quase que uma coisa sagrada no futebol. O Eurico Miranda, que foi presidente do Vasco, ele fazia muito isso no Brasil, manobras na justiça para colocar os seus jogadores punidos legalmente, punidos esportivamente. Ele fazia isso para conseguir liminares na justiça para fazer com que o jogador atuasse na partida subsequente. O futebol não perdoa muito isso. O futebol tem algumas regras, são poucas regras, né? E algumas regras são bem claras e bastante respeitadas. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, mudou tudo isso numa Copa do Mundo, que é mais grave porque é uma competição maior do futebol. Ele ligou, sim, o presidente Gianni Infantino, da FIFA, e ele confessou, né? Eu liguei e eu pedi para revisar, para tentar ver o que poderia ser feito. Ele também juntou advogados para tentar achar brechas na lei do futebol sobre uma expulsão de um jogador, cartão vermelho, e ele admitiu que ele nem sabia o que era cartão vermelho. Aí explicaram para ele, cartão vermelho é isso, quando um jogador recebe um cartão vermelho, ele sai imediatamente da partida, porque ele fez alguma falta, alguma infração grave, e ele tem que cumprir uma partida de suspensão ou mais, mas de cara ele cumpre uma partida subsequente, que era esse jogo contra a Bélgica que a gente viu ontem. Então ele teve a influência, ele ligou, e ele foi, o que é pior de tudo, prontamente atendido pela FIFA. A FIFA, o Gianni Infantino, colocou também nas redes sociais, que é por onde todos se comunicam, né, professor? Colocou também nas redes sociais uma desculpa esfarrapada, dizendo que existe um comitê disciplinar na FIFA e que o Infantino também, às vezes, presidente, se surpreende com algumas decisões. No caso, ele se surpreendeu com a decisão da anulação. Não da anulação, porque o jogador continua punido, Natália, mas ele vai pagar essa pena daqui a um ano. Daqui a um ano a gente não sabe... A Copa não tem com certeza daqui a um ano. E daqui a um ano a gente não sabe aonde o jogador pode estar. Mas ele vai cumprir essa pena lá na frente, e ele jogou ontem a maior parte do tempo. Mas o futebol também tem algumas regras que se resolvem dentro de campo. E o Trump perdeu feio, porque a Bélgica ganhou, né? Ganhou dos Estados Unidos por 4-1 e eliminou, né, o time do Donald Trump, o time dos Estados Unidos da Copa do Mundo. Acho que esqueceram de explicar para o Trump, o Morelli, que pisar no coleguinha não é uma falta tranquila, leve, que é bastante grave. A gente tem um trecho da fala do presidente Donald Trump e a gente vai acompanhar agora para ouvir também a análise do nosso professor. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision, and they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players, and Belgium's got a great team, by the way. We got to have our best players, and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, let's say we lost him and we lose the game. It would be a terrible thing. So I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't so great. Okay. Medina, são tantos pontos. Eu vou juntar tudo aqui, jogar para você e você responde. A última vez que uma coisa como essa aconteceu foi com Mussolini. Então, acho que você, como professor de assuntos internacionais, pode já talvez começar por aí. É importante a gente lembrar, né, a história e colocar o Trump no lugar de outra pessoa que fez coisa parecida. E, além disso, é um país que não liga para o soccer, não liga para o futebol, como a gente falou bastante aqui. É claro, a seleção foi avançando e eles foram se entusiasmando. É Copa do Mundo, então é uma energia ótima, né? O Morelli sempre traz isso aqui para a gente, os bares cheios, as pessoas acompanhando, ok. Mas é um país que não liga para isso. É um presidente que nem sabia da existência de um cartão vermelho. Por que raios interferir em um esporte, em um assunto que ele não está nem aí? A gente fala tanto sobre isso, sobre tantos assuntos que o Trump se mete, que não tem nada a ver com o país, entra em guerras que não tem nada a ver com eles. Queria te ouvir também sobre isso. Por que mais um assunto que não tem a ver com o presidente Donald Trump, que ele não liga, que ele não conhece, por que entrar na história profundamente? Ligar para a FIFA para mudar o rumo tentar mudar o rumo da sua seleção de um assunto que ele não se importa. E se comparar e ter uma atitude muito parecida com a do Mussolini. E para ajudar, o árbitro que tomou a decisão de expulsar o jogador é brasileiro, né? Atuou na partida entre Estados Unidos e Croácia, inclusive nessa ligação que o presidente Donald Trump teria feito ao Gianni Infantino, ele alega outras decisões questionáveis do árbitro brasileiro, né? Ainda para amargar mais as relações entre Estados Unidos e Brasil. Trata-se, sem a menor sombra de dúvidas, de um escândalo político e de corrupção desportiva. Em plena Copa do Mundo, a interferência de um presidente do país sede, em uma punição de campo. Ou seja, nós temos uma nova instância sobre o VAR, né, sobre um conselho, né, que, enfim, revisa decisões. Um presidente do país sede com relações bastante questionáveis, bastante polêmicas com o presidente da FIFA, que inclusive outorgou um prêmio pela paz para um dos presidentes, enfim, de beligerância mais contumaz em toda a história da política externa norte-americana. Trata-se de demonstração de força, né? Faltou, se me permitem, seria ironia se não fosse uma concreta possibilidade, ameaçar a Bélgica de tarifação, né? Ou então de intervenção militar norte-americana nas partidas
de futebol em que sua seleção fosse jogar para verificar a validade das decisões do juiz em campo. É de demonstração de força que nós estamos falando. E desde há muito, se não desde o princípio, né, dessa atividade desportiva, ela tem repercussão política. Vejamos o papel que teve o futebol para ditaduras militares de segurança nacional no Cone Sul, né, para o Chile, para o Paraguai, né, para o Uruguai, para a própria seleção brasileira de futebol, que representou a Copa de 1970 para o regime autocrático brasileiro, e a comparação é, não por acaso, sui generis, né? O único precedente, né, para esse tipo de ingerência que nós temos é do Estado fascista. Quantas anda a democracia norte-americana, né, para fazer com que um Arnold Toynbee, por exemplo, revire no túmulo? É isso. Rodrigo Medina, nosso professor internacionalista, que vira e mexe está aqui no Acorda Metrópolis para falar de tudo, inclusive de futebol. Professor, obrigada, viu? Eu acabei de confundir o Toynbee com o Alexis de Tocqueville. É para fazer um Tocqueville e virar no túmulo. E vamos aproveitar então, professor. Não sei se você curte futebol, está acompanhando a Copa do Mundo. Se sim, Brasil foi eliminado. Para quem que agora você desvia a sua torcida? Não é a mesma coisa, né? A gente não tem mais o mesmo envolvimento, enfim. Mas para quem que você está torcendo agora? Contra e a favor, né? Eu não quero ser odiado, mas eu tive como orientador, desde a graduação, o professor Oswaldo Codiola, autor de mais de 80 livros, é um historiador argentino. Tenho 2 irmãos de sangue, um casal de irmãos argentinos que vivem em Buenos Aires. Gosto muito de vinho argentino, gosto muito de Borges e da literatura argentina, então vou torcer pela Argentina. Os nossos irmãos são maneiros mesmo. Tem vários defeitos, sim, mas tem muitas coisas positivas também. Valeu, professor. Eu agradeço, Natália. Muito bom estar de volta. Valeu. Ô, Morelli, já falo contigo direitinho, só preciso chamar mais um intervalinho e aí a gente já volta a se encontrar aqui